Então, as pessoas começam a se adicionar no Facebook e no final todo mundo virá amigo. Não é bem assim. A internet raramente cria amizades do zero. Na maior parte dos casos, ela funciona como potencializadora de relações que já haviam se insinuado na vida real. Um estudo feito pela Universidade de Michigan constatou que o segundo maior uso do Facebook, depois de interagir com amigos, é olhar os LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 172 perfis de pessoas que acabamos de conhecer. Se você gostar do perfil, adiciona aquela pessoa, e está formado um vínculo. As redes sociais têm o poder de transformar os chamados elos latentes, pessoas que frequentam o mesmo ambiente social que você, mas não são suas amigas, em elos fracos, uma forma superficial de amizade. Pois é. Por mais que existam exceções a qualquer regra, todos os estudos apontam que amizades geradas com a ajuda da internet são mais fracas, sim, do que aquelas que nascem e crescem fora dela. Isso não é inteiramente ruim. Os seus amigos do peito geralmente são parecidos com você, pertencem ao mesmo mundo e gostam das mesmas coisas. Os elos fracos não. Eles transitam por grupos diferentes do seu, e por isso podem lhe apresentar coisas e pessoas novas e ampliar seus horizontes, gerando uma renovação de ideias que faz bem a todos os relacionamentos, inclusive as amizades antigas. Os sites sociais como Orkut e Facebook tornam mais fácil fazer, manter e gerenciar amigos. Mas também influem no desenvolvimento das relações, pois as possibilidades de interagir com outras pessoas são limitadas pelas ferramentas que os sites oferecem. Você entra nas redes sociais e faz o que elas querem que você faça. Escrever uma mensagem, mandar um link, cutucar, diz o físico e especialista em redes Augusto de Franco, que já escreveu mais de 20 livros sobre o tema. O problema, por assim dizer, é que a maioria das redes na internet é simétrica. Se você quiser ter acesso às informações de uma pessoa ou mesmo falar reservadamente com ela, é obrigado a pedir a amizade dela, que tem de aceitar. Como é meio grosseiro dizer não a alguém que você conhece, mesmo que só de vista, todo mundo acabava adicionando todo mundo. E isso vai levando à banalização do conceito de amizade. As pessoas a quem você está conectado não são necessariamente suas amigas de verdade, diz o sociólogo Nicholas Christakis, da Universidade Harvard. Super interessante, São Paulo, fevereiro 2011. 1. A HSP, de acordo com o texto, a afirmação de que a internet aumenta o número de amizades é válida. Explique. 2. NMAC, cada vez mais, as pessoas trabalham e administram serviços de suas casas, como mostra a pesquisa realizada em 1993 pela Fundação Europeia para a Melhoria da Qualidade de Vida e Ambiente de Trabalho. Por conseguinte, a centralidade da casa é uma tendência importante da nova sociedade. Porém, não significa o fim da cidade, pois locais de trabalho, escolas, complexos médicos, postos de atendimento ao consumidor, áreas recreativas, ruas comerciais, shopping centers, estádios de esportes e parques ainda existem e continuarão existindo. E as pessoas deslocar-se-ão entre todos esses lugares com mobilidade crescente, exatamente devido à flexibilidade recém-conquistada pelos sistemas de trabalho e integração social em redes. Como o tempo fica mais flexível, os lugares tornam-se mais singulares à medida que as pessoas circulam entre elas em um padrão cada vez mais móvel. Casteus, M. A Sociedade em Rede. V1. São Paulo, Paz e Terra, 2002. As tecnologias de informação e comunicação têm a capacidade de modificar, inclusive, a forma de as pessoas trabalharem. De acordo com o proposto pelo autor, a centralidade da casa tende a concentrar as pessoas em suas casas e, consequentemente, reduzir a circulação das pessoas nas áreas comuns da cidade, como ruas comerciais e shopping centers. B. As pessoas irão se deslocar por diversos lugares, com mobilidade crescente, propiciada pela flexibilidade recém-conquistada pelos sistemas de trabalho e pela integração social em redes. C. Cada vez mais as pessoas trabalham e administram serviços de suas casas, tendência que deve diminuir com o passar dos anos. D. O deslocamento das pessoas entre diversos lugares,
é um dos fatores causadores do estresse nos grandes centros urbanos. E o fim da cidade será uma das consequências inevitáveis da mobilidade crescente. 3. NMEC, o portal domínio público, lançado em novembro de 2004, propõe o compartilhamento de conhecimentos de forma equânime e gratuita, colocando à disposição de todos os usuários da internet uma biblioteca virtual que deverá constituir referência para professores, alunos, pesquisadores e para a população em geral. Esse portal constitui um ambiente virtual que permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo de promover um amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas, na forma de textos, sons, imagens e vídeos, já em domínio público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada. Brasil. Ministério da Educação. Disponível em adaptado. LCT Português. CIAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 173 considerando a função social das informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, o ambiente virtual descrito no texto exemplifica a dependência das escolas públicas quanto ao uso de sistemas de informação. B. A ampliação do grau de interação entre as pessoas, a partir de tecnologia convencional. C. A democratização da informação, por meio da disponibilização de conteúdo cultural e científico à sociedade. D. A comercialização do acesso a diversas produções culturais nacionais e estrangeiras via tecnologia da informação e da comunicação. E. A produção de repertório cultural direcionado a acadêmicos e educadores. 4. NMEC, é muito raro que um novo modo de comunicação ou de expressão suplante completamente os anteriores. Fala-se menos desde que a escrita foi inventada? Claro que não. Contudo, a função da palavra viva mudou, uma parte de suas missões nas culturas puramente orais, tendo sido preenchida pela escrita, transmissão dos conhecimentos e das narrativas, estabelecimento de contratos, realização dos principais atos rituais ou sociais, etc. Novos estilos de conhecimento, o conhecimento teórico, por exemplo, e novos gêneros, o código de leis, o romance, etc., surgiram. A escrita não fez com que a palavra desaparecesse, ela complexificou e reorganizou o sistema da comunicação e da memória social. A fotografia substituiu a pintura. Não, ainda há pintores ativos. As pessoas continuam, mais do que nunca, a visitar museus, exposições e galerias, compram as obras dos artistas para pendurá-las em casa. Em contrapartida, é verdade que os pintores, os desenhistas, os gravadores, os escultores não são mais, como foram até o século XIX, os únicos produtores de imagens. Leve, P. Cibercultura. São Paulo. Editora 34, 1999, fragmento. A substituição pura e simples do antigo pelo novo ou do natural pelo técnico tem sido motivo de preocupação de muita gente. O texto encaminha uma discussão em torno desse temor a considerar as relações entre o conhecimento teórico e o conhecimento empírico e acrescenta que novos gêneros textuais surgiram com o progresso. B. Observar que a língua escrita não é uma transcrição fiel da língua oral e explica que as palavras antigas devem ser utilizadas para preservar a tradição. C. Perguntar sobre a razão de as pessoas visitarem museus, exposições, etc., e reafirma que os fotógrafos são os únicos responsáveis pela produção de obras de arte. D. Reconhecer que as pessoas temem que o avanço dos meios de comunicação, inclusive online, substitua o homem e leve alguns profissionais ao esquecimento. E revelar o receio das pessoas em experimentar novos meios de comunicação, com medo de se sentirem retrógradas. 5. NMEC, texto primeiro época, 12 de outubro 2009, adaptado. Texto segundo conexão sem fio no Brasil onde haverá cobertura de telefonia celular. Para baixar publicações para o Kindle Época, 12 de outubro 2009. A capa da revista Época de 12 de outubro de 2009 traz um anúncio sobre o lançamento de livro digital no Brasil. Já o texto segundo traz informações referentes à abrangência de acessibilidade das tecnologias de comunicação e informação nas diferentes regiões do país. A partir da leitura dos dois textos, infere-se que o advento de livro digital no Brasil
LCT Português. CIAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 174-A possibilitará o acesso das diferentes regiões do país às informações antes restritas, uma vez que eliminará as distâncias, por meio da distribuição virtual. B. Criará a expectativa de viabilizar a democratização da leitura, porém, esbarra na insuficiência do acesso à internet por meio da telefonia celular, ainda deficiente no país. C. Fará com que os livros impressos tornem-se obsoletos, em razão da diminuição dos gastos com os produtos digitais gratuitamente distribuídos pela internet. D. Garantirá a democratização dos usos da tecnologia no país, levando em consideração as características de cada região no que se refere aos hábitos de leitura e acesso à informação. E impulsionará o crescimento da qualidade da leitura dos brasileiros, uma vez que as características do produto permitem que a leitura aconteça a despeito das adversidades geopolíticas. 6. NMEC, no programa do Ballet Parade, apresentado em 18 de maio de 1917, foi empregada publicamente, pela primeira vez, a palavra surrealismo. Pablo Picasso desenhou o cenário e a indumentária, cujo efeito foi tão surpreendente que se sobrepôs à coreografia. A música de Erik Satie era uma mistura de jazz, música popular e sons reais tais como tiros de pistola, combinados com as imagens do balé de Charlie Chaplin, cowboys e vilões, mágica chinesa e ragtime. Os tempos não eram propícios para receber a nova mensagem cênica demasiado provocativa, devido ao repicar da máquina de escrever, aos zumbidos de sirene e dínamo e aos rumores de aeroplano previstos por Cocteau para a partitura de Satie. Já a ação coreográfica confirmava a tendência marcadamente teatral da gestualidade cênica, dada pela justaposição, colagem de ações isoladas seguindo um estímulo musical. Silva, S.M. O surrealismo e a dança. Ginsburg, J. Lerner, Org. O surrealismo. São Paulo. Perspectiva, 2008, adaptado. As manifestações corporais na história das artes da cena muitas vezes demonstram as condições cotidianas de um determinado grupo social, como se pôde observar na descrição acima do Ballet Parade, o qual reflete a falta de diversidade cultural na sua proposta estética. B. A alienação dos artistas em relação às tensões da Segunda Guerra Mundial. C. Uma disputa cênica entre as linguagens das artes visuais, do figurino e da música. D. As inovações tecnológicas nas partes cênicas, musicais, coreográficas e de figurino. E uma narrativa com encadeamentos claramente lógicos e lineares. 7. NMEC, Teatro do Oprimido, é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, recentemente falecido, que visa a desmecanização física e intelectual de seus praticantes. Partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser diferenciada da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum, oprimido, ele propõe condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios do fazer teatral e, assim, amplie suas possibilidades de expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem e, consequentemente, fazer teatro. Trata-se de um teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a condução ou mesmo o fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor. Companhia Teatro do Oprimido. Disponível em adaptado. Considerando-se as características do teatro do oprimido apresentadas, conclui-se que esse modelo teatral é um método tradicional de fazer teatro que usa, nas suas ações cênicas, a linguagem rebuscada e hermética falada normalmente pelo cidadão comum. B. A forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e público, na qual os atores representam seus personagens e a plateia assiste passivamente ao espetáculo. C. Sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de proporcionar-lhe autonomia crítica para compreensão e interpretação do mundo em que vive. D. O convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história evidencia que a proposta de Boal se aproxima das regras do teatro tradicional para a preparação de atores.
A metodologia teatral do teatro do oprimido segue a concepção do teatro clássico aristotélico, que visa a desautomação física e intelectual de seus praticantes. Anotações LCT Português. CIAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 175, 8. NMEC, disponível em o desenvolvimento das capacidades físicas, qualidades motoras passíveis de treinamento, ajuda na tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. A capacidade física predominante no movimento representado na imagem é a velocidade, que permite a um músculo executar uma sucessão rápida de gestos em movimentação de intensidade máxima. B. A resistência, que admite a realização de movimentos durante considerável período de tempo, sem perda da qualidade da execução. C. A flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um movimento em uma ou mais articulações, sem causar lesões. D. A agilidade, que possibilita a execução de movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de direção. E o equilíbrio, que permite a realização dos mais variados movimentos, com o objetivo de sustentar o corpo sobre uma base. 9. NMEC, Jean-Baptiste Debret. Intrudo, 1834. Na obra Intrudo, de Jean-Baptiste Debret, 1768-1848, apresentada acima, registram-se cenas da vida íntima dos senhores de engenho e suas relações com os escravos. B. Identifica-se a presença de traços marcantes do movimento artístico denominado cubismo. C. Identificam-se, nas fisionomias, sentimentos de angústia e inquietações que revelam as relações conflituosas entre senhores e escravos. D. Observa-se a composição harmoniosa e destacam-se as imagens que representam figuras humanas. E constata-se que o artista utilizava a técnica do óleo sobre tela, com pinceladas breves e manchas, sem delinear as figuras ou as fisionomias. 10. NMEC, Monet, C. Mulher com sombrinha. 1875, 181 centímetros. In. Beckett, W. História da Pintura. São Paulo, Pática, 1997. Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística, que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a retratar, em suas obras, as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. B. Usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos, que melhor definiam as imagens e as cores do objeto representado. C. Retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando, em suas telas, as imagens por eles idealizadas. D. Usar pinceladas rápidas de cores puras dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las, antes na paleta. E usar as sombras em tons de cinza e preto e com efeitos esfumaçados, tal como eram realizadas no Renascimento. LCT Português. CIAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 176, 11. NMEC todas as manhãs quando acordo, experimento um prazer supremo. O de ser Salvador Dalí Merit, G. Salvador Dalí. Taschen, 1996. Assim escreveu o pintor dos relógios moles e das girafas em chamas em 1931. Esse artista excêntrico deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola e, por esse motivo, foi afastado do movimento surrealista por seu líder, André Breton. Dessa forma, Dalí criou seu próprio estilo, baseado na interpretação dos sonhos e estudos de Sigmund Freud, denominado método de interpretação paranoico. Esse método era constituído por textos visuais, que demonstram imagens, do fantástico, impregnado de civismo pelo governo espanhol, em que a busca pela emoção e pela dramaticidade desenvolveram o estilo incomparável. B. Do onírico, que misturava sonho com realidade e interagia refletindo a unidade entre o consciente e o inconsciente como um universo único ou pessoal. C. Da linha inflexível da razão, dando vazão a uma forma de produção despojada no traço, na temática nas formas vinculadas ao real.
D. Do reflexo que, apesar do termo paranoico, possui sobriedade e elegância advindas de uma técnica de cores discretas e desenhos precisos. E. Da expressão e intensidade entre o consciente e a liberdade, declarando amor pela forma de conduzir o enredo histórico dos personagens retratados. 12. UFSCar SP, adaptada, Tropicália sobre a cabeça os aviões sob os meus pés os caminhões aponta contra os chapadões. Meu nariz eu organizo o movimento. Eu oriento o carnaval eu inauguro o monumento no Planalto Central do país viva a bossa, viva a palhoça, viva a bossa, viva a palhoça, o monumento é de papel crepom e prata os olhos verdes da mulata a cabeleira esconde atrás da verde mata o luar do sertão o monumento não tem porta à entrada é uma rua antiga estreita e torta e no joelho uma criança sorridente, feia e morta estende a mão. Caetano Veloso, no final da década de 1960, surgiu um movimento musical no Brasil do qual participaram ativamente, dentre outros, Gilberto Gil e Caetano Veloso, autor da letra de música acima, que expressa muitas das propostas do movimento. Essa tendência recebeu o nome de Bossa Nova. B. Concretismo. C. Jovem Guarda. D. Tropicalismo. E. Semana de Arte Moderna. 13. NMEC, Antônio Rocco. Os Imigrantes, 1910, Pinacoteca do Estado de São Paulo. Um dia, os imigrantes aglomerados na murada da proa chegavam à fedentina quente de um porto, num silêncio de mato e de febre amarela. Santos. É aqui. Buenos Aires é aqui. Tinham trocado o rótulo das bagagens, desciam em fila. Faziam suas necessidades nos trens dos animais onde iam. Jogavam-nos no pavilhão comum em São Paulo. Buenos Aires é aqui. Amontoados com trouxas, sanfonas e baús, num carro de bois, que pretos guiavam através do mato por estradas esburacadas, chegavam uma tarde nas senzalas donde acabava de sair o braço escravo. Formavam militarmente nas madrugadas do terreiro homens e mulheres, antefeitores de espingarda ao ombro. Oswald de Andrade. Marco 02, Chão. Rio de Janeiro, Globo, 1991. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 177 levando-se em consideração o texto de Oswald de Andrade e a pintura de Antônio Rocco reproduzida acima, relativos à imigração europeia para o Brasil, é correto afirmar que a visão da imigração presente na pintura é trágica no texto, otimista. B. A pintura confirma a visão do texto quanto à imigração de argentinos para o Brasil. C. Os dois autores retratam dificuldades dos imigrantes na chegada ao Brasil. D. Antônio Rocco retrata de forma otimista a imigração, destacando o pioneirismo do imigrante. E. Oswald de Andrade mostra que a condição de vida do imigrante era melhor que a dos ex-escravos. 14. NMEC, Cuitelinho. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalha. As garças dá meia volta, senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão da rosa caia. Quando eu vim da minha terra, despedida parentaia, eu entrei em Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalha. A tua saudade corta, como o aço de navaia. O coração fica aflito, bate uma e outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xambó. Bortoni Ricardo, SM Educação em Língua Materna. São Paulo, Parábola, 2004. Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, nos quais se inclui sua forma de falar, além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como a canção Cuitelinho evidenciam a recriação da realidade brasileira de forma ficcional. B. Criação neológica na língua portuguesa. C. Formação da identidade nacional por meio da tradição oral. D. Incorreção da língua portuguesa que é falada por pessoas do interior do Brasil. E padronização de palavras que variam regionalmente, mas possuem mesmo significado. 15. NMEC, figura 1 disponível em. Figura 2 disponível em.
Figura 3 disponível em. Figura 4 disponível em. O homem desenvolveu seus sistemas simbólicos para utilizá-los em situações específicas de interlocução. A necessidade de criar dispositivos que permitissem o diálogo em momentos ou lugares distintos levou à adoção universal de alguns desses sistemas. Considerando que a interpretação de textos codificados depende da sintonia e da sincronia entre o emissor e o receptor, pode-se afirmar que a LCT Português, CAC Coordenação de Ensino Médio, LCT Português 178, a recepção das mensagens que utilizam o sistema simbólico da figura 1 pode ser feita horas depois de sua emissão. B. Recepção de uma mensagem codificada com o auxílio do sistema simbólico mostrado na figura 2 independe do momento de sua emissão. C. Mensagem que é mostrada na figura 4 será decodificada sem o auxílio da língua falada. D. Figura 3 mostra um sistema simbólico cuja criação é anterior à criação do sistema mostrado na figura 2. E figura 4 representa um sistema simbólico que recorre à utilização do som para a transmissão das mensagens. 16. NMEC. Os signos visuais, como meios de comunicação, são classificados em categorias de acordo com seus significados. A categoria denominada indício corresponde aos signos visuais que têm origem em formas ou situações naturais ou casuais, as quais, devido à ocorrência em circunstâncias idênticas, muitas vezes repetidas, indicam algo e adquirem significado. Por exemplo, nuvens negras indicam tempestade. Com base nesse conceito, escolha a opção que representa um signo da categoria dos indícios. ABCDE 17. NMEC. A linguagem utilizada pelos chineses há milhares de anos é repleta de símbolos, os ideogramas, que revelam parte da história desse povo. Os ideogramas primitivos são quase um desenho dos objetos representados. Naturalmente, esses desenhos alteraram-se com o tempo, como ilustra a seguinte evolução do ideograma, que significa cavalo, e em que estão representados cabeça, cascos e cauda do animal. Considerando o processo mencionado acima, escolha a sequência que poderia representar a evolução do ideograma chinês para a palavra luta. ABCDE, LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 179. Atividades 2. C3 Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. H9 Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. 18. NMEC. Os vínculos entre o esporte e as guerras foram muito estreitos. Há 100 anos, na França, sociedades de ginástica, de tiro e de esgrima se desenvolveram sob o controle rígido do exército. Cabia ao esporte preparar os futuros quadros políticos do país. Atualmente o esporte praticado pelas pessoas está mais relacionado ao lazer. Hagashi, G. Esportes e Jogos. São Paulo. Pática, 2001. Adaptado. A partir da leitura do texto, pode-se inferir que, na atualidade, a prática esportiva pessoal está mais relacionada ao treinamento militar. B. A preparação de quadros políticos. C. A um interesse pela diversão. D. A participação nas Olimpíadas. E as sociedades de ginástica e de esgrima. 19. NMEC. É bastante conhecida, no caso brasileiro, a história do povo africano que, vivendo nas senzalas, inventou a capoeira. Enquanto fingia estar dançando, treinava golpes para defender-se dos seus opressores. Hagashi, G. Esportes e Jogos. São Paulo. Pática, 2001. Adaptado. A partir da leitura do texto, é possível afirmar que os povos A. Copiam movimentos de outros lugares. B. Criam movimentos relacionados às suas necessidades. C. São incapazes de elaborar movimentos. D. Se limitam aos movimentos que já conhecem. E só se movimentam para se defender. Anotações H10 Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. 20. NMEC. Observe a charge e responda à questão. Assinale a alternativa correta.
A charge satiriza o comportamento do jogador, que não se preocupa com o próprio condicionamento físico. B. A falta de uma bola de futebol, na charge, indica que esta se refere, na verdade, a problemas políticos, e não a problemas do futebol. C. A crítica maior da charge é feita à qualidade dos times de futebol, representados pelos uniformes do jogador. D. O fato de o autor não ter tirado das camisas de uniforme as marcas patrocinadoras dos times mostra crítica ao excesso de propaganda no futebol. E. A referência ao estilista do jogador mostra uma crítica do autor da charge à invasão do mundo fashion nos gramados, por meio de uniformes estilizados. H11 Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. 21. NMEC. As pinturas corporais foram sempre muito utilizadas pelos povos indígenas em rituais e festas, magias e lutos. Atualmente vemos pessoas pintarem os rostos por protesto político, como foi o caso dos estudantes chamados de caras pintadas. Também os torcedores de futebol pintam no rosto a bandeira de seus times. Com base nesses exemplos, pode-se concluir que tais gestos representam diferentes formas de A. Preconceitos. B. Expressões culturais. C. Manifestações esportivas. D. Sentimentos religiosos. E. Protestos políticos. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 180 Módulo 3 Literatura Brasileira Romantismo Reuniondismos Ex Nationaux Representação da Queda da Bastilha, evento que marcou a Revolução Francesa, auge do Iluminismo, movimento inspirador do romantismo brasileiro. O indivíduo, com seus sentimentos e expectativas, foi valorizado com o avanço da burguesia, a decadência da monarquia e o trunfo dos valores como a liberdade e a igualdade de direitos, difundidos pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa. O romantismo foi a expressão desse individualismo. A literatura romântica caracterizou-se pelo egocentrismo, pela idealização e pela melancolia. No Brasil, foi consolidado o sentimento de amor à pátria. A poesia romântica brasileira divide-se em 3 gerações. A primeira geração é marcada pelo nacionalismo e pelo indianismo. A segunda geração, dos ultrarromânticos, caracteriza-se pelo pessimismo e pelo desencanto com a vida, sentimentos a que se refere a expressão mal do século. É uma expressão também vinculada às doenças pulmonares fatais, destacadamente a tuberculose, que vitimavam os boêmios, entre eles importantes nomes das artes nacionais e internacionais. A terceira geração somou a temática romântica às questões sociais, entre elas a condenação das desigualdades, como aquela determinada pela escravidão. A prosa romântica abordou essencialmente a mesma temática explorada pela poesia do período no Brasil, incluindo subjetividade, idealização, sentimentalismo, nacionalismo e temática social. Nos romances, os finais felizes ganharam espaço, atendendo a expectativa do crescente público. O romance brasileiro da época dividiu-se em 3 gêneros principais. O indianista valorizou o indígena como bom selvagem e parte do mito fundador da identidade nacional, em sua união com o colonizador europeu. O urbano retratou o dia a dia e os eventos especiais, como as festas, nas cidades. Alguns retrataram os conflitos vívidos pela sociedade burguesa, como dilema entre o interesse financeiro e o sentimento amoroso. O regionalista descreveu as diferentes áreas e culturas do vasto território brasileiro, também em busca de um mapeamento que ajudasse a criar uma identidade nacional. Uma obra se destaca do conjunto de romances do período por descrever a sociedade de modo mais realista, distanciando-se da idealização de personagens e situações da sociedade burguesa. Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. A obra é construída em torno da figura do malandro, que ressurgiria mais tarde em vários romances brasileiros, como Macunaíma, de Mário de Andrade, e Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade. Realismo e naturalismo. O avanço do conhecimento científico sobre a natureza e as relações sociais a partir da segunda metade do século XIX alimentou teorias cientificistas e deterministas, ambiente que fomentou o
Surgimento da literatura realista, atenta à condição objetiva do ser humano em oposição à idealização cultivada no romantismo. A crítica social foi outro aspecto essencial do realismo, com o uso da observação fria distanciada dos acontecimentos. O extremo da postura cientificista na literatura foi o naturalismo, que procurou explicar o ser humano e sua situação, como o resultado da raça, do ambiente e das circunstâncias históricas. Machado de Assis renovou a literatura brasileira com a refinada ironia do texto e a originalidade da narrativa, destacando-se o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, no qual o narrador, depois de morto, conta a história de sua vida. Em Portugal, o grande nome da prosa realista foi essa de Queiroz, que, assim como Machado de Assis, criticou os costumes da elite burguesa da época. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 181. Parnasianismo e simbolismo. A forma foi o atributo fundamental do período literário parnasiano, que surgiu e se consolidou no cenário nacional nas últimas décadas do século XIX, e continuaria influenciando o conceito de bom gosto literário até a explosão do modernismo, já na segunda década do século XX. Os parnasianos defendiam o retorno aos ideais clássicos da arte, baseados na beleza greco-romana, equilíbrio e objetividade. Reagiam contra o que chamavam de excessos de fantasia e emoção do romantismo. No Brasil, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira foram os principais autores do período e formaram a tríade parnasiana. Uma das pretensões fundamentais do simbolismo era a reintegração à natureza. O marco inaugural do movimento foi a publicação, em 1857, de As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Em Correspondências, poema que integra o livro que influenciaria toda uma geração de autores, inclusive, no Brasil, o decifrar dos símbolos revelaria ao homem a correspondência entre tudo no mundo, matéria e espírito, homem e natureza. A sinestesia, que estabelece vínculos entre sentidos diferentes, e uma das figuras de linguagem mais utilizadas no período. O discurso científico e materialista da época foi posto em xeque pelos simbolistas. A música, por seu caráter imaterial, fortemente sugestivo, era uma das principais inspirações dos simbolistas. Os autores do período buscavam a aproximação entre literatura e música, pelo uso recorrente de figuras de linguagem, como a literação, repetições de sons consonantais, e a assonância, repetição de sons vocálicos. Para os simbolistas, só a sugestão era capaz de levar o homem a intuir os mistérios do universo, como a existência e a morte. Cruz e Souza foi o grande poeta simbolista brasileiro. Os livros Missal, Prosa e Broquéis, Poesia, de sua autoria, inauguram o simbolismo no Brasil, em 1893. A poesia de Cruz e Souza foi marcada pelos temas da morte, da existência e da religiosidade e pela predominância de imagens imprecisas e forte musicalidade. Outro autor brasileiro de destaque foi Alfonso de Guimarães, que tratou frequentemente do tema da morte da mulher amada. Pré-modernismo. O nacionalismo foi uma das principais características do pré-modernismo. Os autores desse período literário defendiam a integração nacional ampla e generosa e valorizavam os usos e costumes brasileiros. Os pré-modernistas também fizeram da literatura um instrumento de transformação social, elegendo novas personagens, os pobres, de modo geral, e denunciando e ironizando a ordem vigente. Com a campanha de Canudos, Euclides da Cunha chegou à conclusão: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Revendo as teorias de superioridade de raça e degenerescência social em vigor no começo do século XX, o autor de Os Sertões reconheceu a força genuína desse homem, vítima da pobreza, da desnutrição, do analfabetismo, da doença. Policarpo Quaresma, protagonista do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e considerado Dom Quixote brasileiro. Caracteriza-se, a exemplo da personagem do espanhol Miguel de Cervantes, por seu idealismo e pela não correspondência entre aquilo em que acredita e aquilo que de fato é. Policarpo é defensor apaixonado das coisas e da gente do Brasil.
sonhador de um país integrado e generoso. Terminará a vida perseguido e desiludido, vítima daqueles que sempre usaram o nome da pátria em nome de vantagens pessoais. Lima Barreto foi um dos defensores da nova atitude preconizada pelos escritores pré-modernistas. A adoção de uma linguagem mais coloquial, próxima do cotidiano da população, contrária ao academicismo vigente no Brasil. Por esse motivo, Lima Barreto foi acusado, injustamente, de escrever em mau português. Monteiro Lobato foi também uma das principais figuras do pré-modernismo. Ele revelou, por meio de Jeca Tatu, personagem de conto de livro Urupês, a situação de abandono do trabalhador rural e da agricultura brasileira. Jeca Tatu era o símbolo do caipira pobre, doente e desamparado. Lobato foi também precursor de campanhas nacionalistas, como a do petróleo brasileiro. Augusto dos Anjos foi o maior destaque na poesia do período. Publicou uma única obra, Eu. Modernismo. Mário de Andrade e Oswald de Andrade foram os principais teóricos e articuladores do movimento modernista no Brasil, influenciados pelas vanguardas artísticas europeias das duas primeiras décadas do século XX, com destaque para o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Manuel Bandeira é o terceiro grande nome da primeira geração do modernismo brasileiro. O poema poética é uma síntese da nova sensibilidade modernista, em oposição ao formalismo e academicismo que vigoravam na arte. A Semana de Arte Moderna foi o marco inaugural do modernismo no Brasil. Reuniu, no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, os novos artistas brasileiros. A arte moderna provocou a reação irada de muitos na plateia, que vaiaram. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 182. O nacionalismo também foi uma das características do modernismo brasileiro, mas com particularidades. Os modernistas defendiam a cultura brasileira, suas tradições mais antigas e originais, sem idealização. Era um nacionalismo crítico, capaz de valorizar as qualidades brasileiras, como a cultura popular, e também de apontar os vícios crônicos do país. O Romance de 30 foi uma das grandes realizações da segunda geração do modernismo, que vai de 1930 a 1945. Autores das mais diversas localidades do país, como Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Érico Veríssimo, transformaram a literatura em ferramenta de denúncia social, retratando problemas da vida brasileira sem idealização, como Retirantes da Seca. Empregaram linguagem que incorpora o vocabulário e a sintaxe de suas personagens. Vidas Secas, 1938, de Graciliano Ramos, é a obra mais popular da segunda geração do modernismo, e também a inspiração para um clássico do cinema brasileiro, dirigido por Nelson Pereira dos Santos e lançado em 1963. Revela a miséria de uma família nordestina que foge da seca. Graciliano utilizou linguagem concisa e direta, sem floreios, para mimetizar a secura da vida sertaneja. Um dos destaques da obra é o uso do discurso indireto livre, que cria o efeito de monólogo interior e aproxima o leitor dos dramas das personagens. Além disso, o emprego das linguagens antropomórfica e zoomórfica coloca homens e animais no mesmo plano. Ainda mais, animaliza os homens e humaniza os animais, em especial a cadela-baleia. O ciclo da cana-de-açúcar foi o grande tema de José Lins do Rego. Seus romances retrataram a vida nos engenhos do Nordeste e as oposições entre a casa grande e a senzala. O livro que fecha o ciclo, Fogo Morto, de 1943, mostra a derrocada do modo de produção tradicional do açúcar, com a industrialização e a chegada do sistema produtivo das usinas. No Rio Grande do Sul, Érico Veríssimo narrou a conturbada formação de seu estado, no épico O Tempo e o Vento. Enquanto isso, seu conterrâneo Dionélio Machado se ocupou de temas urbanos, de cunho psicológico. A poesia de Carlos Drummond de Andrade lançou o tema do gauchismo, isto é, do lírico que não se encaixa no mundo, vive em total descompasso com ele.
seu livro de estreia, Alguma Poesia, de 1930, representa essa fase gaúcha. Drummond foi também o poeta engajado socialmente, como nas obras Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. Depois, adotou postura mais reflexiva, metafísica e filosófica, como em Claro e Enigma. A fase final de sua obra, poética e memorialista, como em Boitempo I e I. A pesquisa estética foi uma das principais características da terceira fase do modernismo brasileiro, a geração de 45. Os autores do período acompanham conquistas das gerações anteriores, mas inovam nas formas artísticas de expressão. Foi o alcance dado ao sertão de Minas Gerais o grande destaque da obra do escritor João Guimarães Rosa, principalmente em Grande Sertão, Veredas. As questões em jogo no livro, como amor, amizade e traição, dizem respeito a todos, independentemente de serem vividas por jagunços. Metalinguagem e fluxo de consciência são duas características que distinguem a obra de Clarice Lispector. O fluxo de consciência permite o aprofundamento do exame psicológico da personagem, levando o leitor para a mente delas. João Cabral de Melo Neto foi o principal representante da poesia do modernismo da geração de 45. É reconhecido pelo estilo conciso e pelo apuro formal de seus versos. Atividades 1. Enem-Mac, soneto já da morte o palor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto tento o sono reter. Já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver, me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu quem já não vive. Azevedo, a obra completa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2000. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. B. A melancolia que frustra possibilidades de reação diante da perda. C. O descontrole das emoções provocado pela autopiedade. D. O desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. E. O gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 183, 2. Enem-Mac, pobre Isaura. Sempre e em toda parte esta continua a importunação de senhores e de escravos, que não a deixam sossegar um só momento. Como não devia viver aflito e atribulado aquele coração. Dentro de casa contava ela 4 inimigos, cada qual mais porfiado em roubar-lhe a paz da alma, e torturar-lhe o coração. 3 amantes, Leôncio, Belchior, André, e uma êmula terrível e desapiedada, Rosa. Fácil lhe fora repelir as importunações e insolências dos escravos e criados. Mas que seria dela, quando viesse o senhor? Guimarães, B. A escrava Isaura. São Paulo. Pática, 1995, adaptado. A personagem Isaura, como afirma o título do romance, era uma escrava. No trecho apresentado, os sofrimentos por que passa a protagonista, assemelham-se aos das demais escravas do país, o que indica o estilo realista da abordagem do tema da escravidão pelo autor do romance. B. Demonstram que, historicamente, os problemas vividos pelas escravas brasileiras, como Isaura, eram mais de ordem sentimental do que física. C. Diferem dos que atormentavam as demais escravas do Brasil do século XIX, o que revela o caráter idealista da abordagem do tema pelo autor do romance. D. Indicam que, quando o assunto era o amor, as escravas brasileiras, de acordo com a abordagem lírica do tema pelo autor, eram tratadas como as demais mulheres da sociedade. E revelam a condição degradante das mulheres escravas no Brasil, que, como Isaura, de acordo com a denúncia feita pelo autor, eram importunadas e torturadas fisicamente pelos seus senhores. 3. Enem-Mac, o sertão e o sertanejo. Ali começa o sertão chamado bruto.
Nesses campos, tão diversos pelo matiz das cores, o capim crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra um incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. Minando a surda na touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por débil que seja, e levanta-se a língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante os espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui, ali, a consumir com mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento lençol, que lhe foi seguindo os velozes passos. Por toda a parte melancolia, de todos os lados tétricas perspectivas. É cair, porém, daí a dias copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar as pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade. Transborda a vida. Tuné, a inocência. São Paulo. Pática, 1993, adaptado. O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação é a possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação. B. Consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que coibiu a exploração desenfreada das riquezas naturais do país. C. Construção, em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação, de uma imagem da terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira. D. Expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. E valorização da vida urbana e do progresso, em detrimento do interior do Brasil, formulando um conceito de nação centrado nos modelos da nascente burguesia brasileira. 4. Henneck, no trecho a seguir, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro. Jackson, 1957. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 184. A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos. A sede das espinhas. B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno. D. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos, e o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. 5. Henneck, capítulo 3. Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo palha disse-lhe que era matéria de preço, e assim se explica este par de figuras que aqui está na sala. Um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja. Primor de argentaria, execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol, e não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano.
Por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas, e não queria línguas estrangeiras em casa, o amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala, como um pedaço da província, nem o pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês, Jean. Foi degradado a outros serviços. Assis, M. Quincas Borba. In. Obra completa. V1. Rio de Janeiro. Nova Aguilar, 1993, fragmento. Quincas Borba situa-se entre as obras-primas do autor e da literatura brasileira. No fragmento apresentado, a peculiaridade do texto que garante a universalização de sua abordagem reside, a, no conflito entre o passado pobre e o presente rico, que simboliza o trunfo da aparência sobre a essência. B. No sentimento de nostalgia do passado, devido à substituição da mão de obra escrava pela dos imigrantes. C. Na referência a Fausto e Mefistófeles, que representam o desejo de eternização de Rubião. D. Na admiração dos metais por parte de Rubião, que metaforicamente representam a durabilidade dos bens produzidos pelo trabalho. E, na resistência de Rubião aos criados estrangeiros, que reproduz o sentimento de xenofobia. 6. Enemec, cárcere das almas A. Toda a alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e, sonhando, as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. O almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz, funéreo. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Cruz e Souza, J. Poesia completa. Florianópolis. Fundação Catarinense de Cultura / Fundação, Banco do Brasil, 1993. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, são a opção pela abordagem, em linguagem simples e direta, de temas filosóficos. B. A prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. C. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. D. A evidente preocupação do lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras. E a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. Anotações LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 185, 7. Enemec, texto 1. O morcego meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus! E este morcego? E, agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau. Esforços faço. Chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Anjos, a obra completa. Rio de Janeiro. Aguilar, 1994. Texto 2. O lugar comum em que se converteu a imagem de um poeta doentio, com o gosto do macabro e do horroroso, dificulta que se veja, na obra de Augusto dos Anjos, o olhar clínico, o comportamento analítico, até mesmo certa frieza, certa impessoalidade científica. Cunha, F. Romantismo e modernidade na poesia. Rio de Janeiro. Cátedra, 1988, adaptado. Em consonância com os comentários do texto 2 acerca da poética de Augusto dos Anjos, o poema O Morcego apresenta-se, enquanto percepção do mundo, como forma estética capaz de a. Reencantar a vida pelo mistério com que os fatos banais são revestidos na poesia. B. Expressar o caráter doentio da sociedade moderna, por meio do gosto pelo macabro. C. Representar realisticamente as dificuldades do cotidiano sem associá-lo a reflexões de cunho existencial.
D. Abordar dilemas humanos universais a partir de um ponto de vista distanciado e analítico acerca do cotidiano. E conseguir a atenção do leitor pela inclusão de elementos das histórias de horror e suspense na estrutura lírica da poesia. Textos para as questões 8 e 9. O canto do guerreiro aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra e lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar. Valente na guerra, quem há, como eu sou. Quem vibra o tacape com mais valentia. Quem golpes daria fatais, como eu dou. Guerreiros, ouvi-me. Quem há, como eu sou. Gonçalves Dias, Macunaíma, epílogo, acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolomangolunã, tribo Tapaniumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros arrastadouros meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão. Do deserto, um silêncio imenso dormia à beira do rio. Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia, nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Mário de Andrade. 8. NMEC. A leitura comparativa dos dois textos acima indica que, ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro, apresentada de forma realista e heróica, como símbolo máximo do nacionalismo romântico. B. A abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória em relação aos povos indígenas do Brasil. C. As perguntas, quem há, como eu sou. Um texto, e quem podia saber do herói? Dois textos, expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. D. O texto romântico, assim como o modernista, aborda o extermínio dos povos indígenas como resultado do processo de colonização no Brasil. E os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar-se poeticamente, mas foram silenciados pela colonização, como demonstra a presença do narrador no segundo texto. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 186, 9. NMEC. Considerando-se a linguagem desses dois textos, verifica-se que a função da linguagem centrada no receptor está ausente tanto no primeiro quanto no segundo texto. B. A linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial, enquanto, no segundo, predomina a linguagem formal. C. Em cada um dos textos, a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena. D. A função da linguagem, no primeiro texto, centra-se na forma de organização da linguagem, no segundo, no relato de informações reais. E a função da linguagem centrada na primeira pessoa, predominante no segundo texto, está ausente no primeiro. 10. NMEC. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva vestiu o índio que pena. Fosse uma manhã de sol o índio tinha despido o português. Oswald de Andrade. Poesias reunidas. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 1978. O primitivismo observável no poema acima, de Oswald de Andrade, caracteriza de forma marcante o regionalismo do Nordeste. B. O concretismo paulista. C. A poesia pau-brasil. D. O simbolismo pré-modernista. E o tropicalismo baiano. 11. NMEC. Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada. A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Manuel Bandeira. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1985. No poema de Bandeira, importante representante da poesia modernista, destaca-se como característica da escola literária dessa época a reiteração de palavras como recurso de construção de rimas ricas.
B. A utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano. C. A criativa simetria de versos para reproduzir o ritmo do tema abordado. D. A escolha do tema do amor romântico, caracterizador do estilo literário dessa época. E. O recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do realismo. 12. Mac, Murilo Mendes, em um de seus poemas, dialoga com a Cata de Pero Vaz de Caminha. A terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, no chão espeta um caniço, no dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muito, de plumagens muito vistosas. Tem macaco até demais diamantes, tem a vontade esmeralda e para os trouxas. Reforça aí, senhor, a arca, cruzados não faltarão, vossa perna encanareis, salvo o devido respeito. Ficarei muito saudoso se for embora daqui. Murilo Mendes. Murilo Mendes, poesia completa e prosa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994. Arcaísmos e termos coloquiais misturam-se nesse poema, criando um efeito de contraste, como ocorre em A terra é muito graciosa / tem macaco até demais. B. Salvo o devido respeito / reforça aí, senhor, a arca. C. A gente vai passear / ficarei muito saudoso. D. De plumagens muito vistosas / bengala de castão de ouro. E no chão espeta um caniço / diamantes tenha vontade. Anotações LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 187-13. Mac, no poema Procura da Poesia, Carlos Drummond de Andrade expressa a concepção estética de se fazer com palavras o que o escultor Michelangelo fazia com mármore. O fragmento abaixo exemplifica essa afirmação. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas e sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, que lhe deres. Trouxeste a chave. Carlos Drummond de Andrade. A Rosa do Povo. Rio de Janeiro, Recorte, 1997, p. 13, 14. Esse fragmento poético ilustra o seguinte tema constante entre autores modernistas: a nostalgia do passado colonialista revisitado. B. A preocupação com o engajamento político e social da literatura. C. O trabalho quase artesanal com as palavras, despertando sentidos novos. D. A produção de sentidos herméticos na busca da perfeição poética. E a contemplação da natureza brasileira na perspectiva ufanista da pátria. 14. Mac, texto primeiro. Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho, amarrado a um mourão, suportando o ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé não. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? Se a Vitória dormia mal, na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Graciliano Ramos. Vidas Secas. São Paulo. Martins, 23 ed. 1969, p. 75. Texto segundo para Graciliano. O roceiro todo é um outro, enigmático, impermeável. Não há solução fácil para uma tentativa de incorporação dessa figura no campo da ficção. É lidando com o impasse, ao invés de fáceis soluções, que Graciliano vai criar vidas secas, elaborando uma linguagem, uma estrutura romanesca, uma constituição de narrador em que narrador e criaturas se tocam, mas não se identificam. Em grande medida, o debate acontece porque, para a intelectualidade brasileira naquele momento, o pobre, a despeito de aparecer idealizado em certos aspectos, ainda é visto como um ser humano de segunda categoria, simples, demais, incapaz de ter pensamentos demasiadamente complexos. O que Vidas Secas faz é, com pretenso não envolvimento da voz que controla a narrativa, dar conta
de uma riqueza humana de que essas pessoas seriam plenamente capazes. Luiz Bueno. Guimarães, Clarice antes. In. Teresa. São Paulo, USP, N2, 2001, p. 254. A partir do trecho de Vidas Secas, texto e das informações do texto segundo, relativas às concepções artísticas do romance social de 1930, avalie as seguintes afirmativas. E o pobre, antes tratado de forma exótica folclórica pelo regionalismo pitoresco, transforma-se em protagonista privilegiado do romance social de 30. E a incorporação do pobre e de outros marginalizados indica a tendência da ficção brasileira da década de 30 de tentar superar a grande distância entre o intelectual e as camadas populares. E Graciliano Ramos e os demais autores da década de 30 conseguiram, com suas obras, modificar a posição social do sertanejo na realidade nacional. É correto apenas o que se afirma em A e B e em C e em D e segundo e terceiro. 15. Mack, no decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas independentes dentro da mesma língua, uma do norte e outra do sul, regiões segundo ele muito diferentes por formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos etc. Por isso, deu aos romances regionais, que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Mologo, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais. Cândido, a nova narrativa. A educação pela noite é. Outros ensaios. São Paulo, Pática, 2003. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 188 com relação à valorização, no romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais. Sabe-se que, o romance do sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos culturais, trazidos de fora pela imigração europeia. B. José de Alencar, representante, sobretudo, do romance urbano, retrata a temática da urbanização das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças. C. O romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo temário local, expressando a vida do homem em face da natureza agreste, e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. D. Literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, põe em relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que caracterizam o nosso povo. E Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas das décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano em confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo. 16. Mack, texto primeiro logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinha das embarcações. Amado, J. Capitães da Areia. São Paulo, Companhia das Letras, 2008, fragmento. Texto segundo a margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro, ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados, provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial contentavam-se com as sobras do mercado. Trevisan, de 35 Noites de Paixão, Contos Escolhidos. Rio de Janeiro. Best Bolso, 2009, fragmento.
sob diferentes perspectivas. Os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos, a linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados. B. A ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens. C. O detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social. D. O espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. E. A crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta. 17. Em Neymek, após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil como uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas modernistas buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. B. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. C. Representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. 18. Em Neymek, o poema abaixo pertence à poesia concreta brasileira. O termo latino de seu título significa epitálamo, poema ou canto em homenagem aos que se casam. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 189. Considerando que símbolos e sinais são utilizados, geralmente para demonstrações objetivas, ao serem incorporados no poema epitálamo e adquirem novo potencial de significação. B. Eliminam a subjetividade do poema. C. Opõem-se ao tema principal do poema. D. Invertem seu sentido original. E. Tornam-se confusos e equivocados. 19. Em Neymek, quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. E quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai Carlos. Ser gaúcho na vida. Carlos Drummond de Andrade. Alguma poesia. Rio de Janeiro, Aguilar, 1964. E quando nasci veio um anjo safado chato do querubim e decretou que eu tava predestinado a ser errado. Assim já de saída a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Chico Buarque. Letra e música. São Paulo, Cia. Das Letras, 1989. E quando nasci um anjo esbelto desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Carga muito pesada pra mulher, esta espécie ainda envergonhada. Adélia Prado. Bagagem. Rio de Janeiro, Guanabara, 1986. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por A. Reiteração de imagens. B. Oposição de ideias. C. Falta de criatividade. D. Negação dos versos. E. Ausência de recursos. Anotações LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 190. Atividades 2. C8 Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. H27 Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Observe o anúncio publicitário abaixo, publicado na revista Lelis Blanc, São Paulo, 10. 2004, e responda às duas próximas questões. Saia de saia sim, elas estão com tudo. Com flores imensas ou bem miúdas, lisas, com pregas, rodadas e muito balanço 20.
NMEC, no anúncio publicitário acima, ocorreu um caso de homonímia perfeita, ou seja, palavras de mesma grafia, mesma pronúncia, sentidos diferentes. Assinale, dentre os itens seguintes, aqueles que possuem a mesma caracterização semântica e depois marque a alternativa adequada. E a dança de acasalamento do animal lembra a maneira como o jovem dança neste momento. E a taxa cobrada pelo serviço taxa apenas as pessoas de baixa renda. E o primeiro passo é dirigir-se ao paço municipal para receber as orientações. E os devotos de São Tomás de Aquino são extremamente fervorosos. Na capital federal, a discriminação do senador gerou manifestações contra a discriminação das pessoas. Há homônimos perfeitos apenas nos itens I e segundo. Há homônimos perfeitos apenas nos itens I e terceiro. Há homônimos perfeitos apenas nos itens segundo I e IV. Há homônimos perfeitos apenas nos itens I e em quarto. Há homônimos perfeitos em todos os itens. 21. NMEC, tendo como referência o anúncio publicitário acima, marque V, verdadeiro, ou F, falso, para as proposições abaixo. E a preposição com, utilizada no texto publicitário, orienta para uma relação semântica de conteúdo, sendo que a expressão estão contudo pode ser substituída por possuem, sem que se prejudiquem a coerência e a correção gramatical do texto. No texto, o termo rodadas foi mal empregado, uma vez que não mantém o paralelismo da enumeração introduzida pelos dois pontos, não admitindo a preposição com na ligação com seu termo regente. No texto, os termos imensas e miúdas são considerados antônimos, já que expressam características opostas, em que um pode ser empregado pelo oposto do outro. Assinale a alternativa correta. Apenas a proposição I é verdadeira. Apenas a proposição I é verdadeira. Apenas as proposições I e terceiro são verdadeiras. Apenas as proposições I e terceiro são verdadeiras. E todas as proposições são verdadeiras. 22. NMEC, a figura a seguir trata da taxa de desocupação no Brasil, ou seja, a proporção de pessoas desocupadas em relação à população economicamente ativa de uma determinada região em um recorte de tempo. Disponível em adaptado. A norma padrão da língua portuguesa está respeitada, na interpretação do gráfico, durante o ano de 2008, foi em geral decrescente a taxa de desocupação no Brasil. Nos primeiros meses de 2009, houveram acréscimos na taxa de desocupação. Em 2008, por ocasião das festas, a taxa de desempregados foram reduzidos. A taxa de pessoas desempregadas em 04, 08 e 02, 09 é estatisticamente igual, 8,5. Em março de 2009 as taxas tenderam a piorar, 9, entre 100 pessoas desempregadas. Anotações LCT Português. CIAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 191 Referencial Bibliográfico. Abaurre, Maria Luísa M. et al. Português. Contexto, interlocução e sentido. São Paulo, Moderna, 2008. 3V. Abril. Guia do Estudante, História 2011. Vestibular mais. Enem. São Paulo, Abril, 2010. Guia do Estudante, Curso Preparatório Enem 2011, Linguagens e Códigos. São Paulo, Abril, 2011. 5V. Guia do Estudante, Curso Preparatório Enem 2011. Ciências da Natureza. São Paulo, Abril, 2011. 6V. Guia do Estudante, Curso Preparatório Enem 2011. Ciências Humanas. São Paulo, Abril, 2011. 3V. Guia do Estudante, Curso Preparatório Enem 2011. Matemática. São Paulo, Abril, 2011. 4V. Academia Brasileira de Letras. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. 5ed. São Paulo, Global, 2009. Acre. Guia de Apoio Enem 2008. Redação. Rio Branco. Secretaria de Estado de Educação, 2008. Amabis, José M. Mato, Gilberto R. Biologia. Ensino Médio. 3er. São Paulo,
Moderna, 2009. 3V Azevedo, José Carlos de. Gramática ou Raiz da Língua Portuguesa. 2 ed. São Paulo, Publifolha, 2008. Brasil. Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Diretoria de Avaliação para Certificação de Competências. Relatório Pedagógico, Exame Nacional do Ensino Médio. Brasília. MEC/INEP/DAC, edições de 1998 a 2010. Júnior, Francisco Ramalho. Ferraro, Nicolau Gilberto. Toledo, Paulo Antônio de. Os Fundamentos da Física. 10 ed. São Paulo, Moderna, 2009. 3V Paiva, Manuel Rodrigues. Matemática, Ensino Médio. 2 ed. São Paulo, Moderna, 2010. 3V Peruso, Francisco M. Canto, Eduardo Leite do. Química na abordagem do cotidiano. 5 ed. São Paulo, Moderna, 2009. 3V Terra, Lígia, Araújo, Regina, Guimarães, Raul, Borges. Conexões, Estudos de Geografia Geral e do Brasil. 2 ed. São Paulo, Moderna, 2010. Sites http://www.inep.gov.br http://www.google.com.br http://www.uol.com.br Secretaria de Estado de Educação, Coordenação de Ensino Médio, Organização Biologia José Ribamar de Souza Ferreira Química Daniel José Ruiz Villalonga Matemática Sandro Ricardo Pinto da Silva Física Henrique Hiroto Yokoyama História Maria Tereza Carvalho Pinheiro Português João Bosco de Souza Geografia Júlia Lobato Pinto de Moura Revisão e Diagramação João Bosco de Souza